Olá! Que bom ter sua companhia. Hoje a gente vai mergulhar numa passagem bíblica que, nossa, apesar de ter quase 2000 anos, parece que foi escrita ontem. É um apelo de São Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, um apelo tão urgente, tão direto, que conversa com o nosso mundo, e com uma igreja tantas vezes marcada pela divisão. Partidos, facções, divisões. Essas palavras soam bem familiares, não é mesmo? Pois é. E o mais incrível é que São Paulo já estava lidando com essa mesma realidade lá na comunidade de Corinto, uma igreja cheia de dons, vibrante, mas que estava, ao mesmo tempo, profundamente doente por causa das divisões. Vamos juntos entender o diagnóstico que o apóstolo fez e, o mais importante, o remédio que ele oferece para a gente. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, vamos dar uma olhada nessa igreja ferida de Corinto. Depois, vamos ouvir com atenção o apelo de São Paulo. Em seguida, vamos diagnosticar essa doença do partidarismo e entender por que a ideia de um Cristo dividido é um absurdo total. E para fechar, vamos nos concentrar na força da cruz e pensar em como viver essa unidade nos nossos dias. Vamos lá? Nosso primeiro ponto, então, a igreja ferida. Vamos tentar imaginar a cena lá em Corinto. Era uma comunidade superativa, cheia de dons espirituais, gente falando em línguas, profetizando. Mas por baixo dessa superfície tão bonita, tinha algo muito errado acontecendo. Uma doença, sabe, que começava a se espalhar. E qual era a raiz do problema? A soberba. Mesmo com tantos dons, eles estavam se ferindo uns aos outros. E é importante notar, Paulo não escreve como um juiz, apontando o dedo de longe. Não, ele escreve como um pai. Sabe, com o coração apertado, vendo os filhos brigando e sabendo que ele precisava agir antes que aquela ferida virasse uma gangrena. E a intervenção de Paulo começa com palavras de um peso enorme. A gente sente que o tom dele muda aqui. Fica tudo mais sério, mais solene. Prestem muita atenção na autoridade que ele usa aqui. Ele não diz, olha, eu acho que seria bom, ou na minha opinião, não. Ele apela em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está deixando claro desde o começo, a unidade na igreja não é uma sugestão. A igreja é o reino de Cristo, não uma democracia de opiniões. A unidade é um mandamento. E para falar de divisões, Paulo usa uma palavra grega fortíssima, schisma. A imagem por trás dessa palavra é poderosa. Schisma quer dizer literalmente um rasgo num tecido. Pensa na túnica de Cristo, aquela túnica sem costura que nem os soldados, lá no Calvário, tiveram coragem de rasgar. Cada divisão na igreja é um rasgo nessa túnica sagrada. É como ferir o próprio corpo de Cristo. Bom, feito o apelo, Paulo vai direto ao ponto. Ele parte para o diagnóstico. O que, afinal, estava causando esses rasgos no tecido da comunidade? A resposta era uma só: a doença do partidarismo, o culto à personalidade. E olha, Paulo não está falando de fofoca, não. Ele é bem direto, fiquei sabendo por gente de confiança o que exatamente estava acontecendo e os sintomas dessa doença eram bem claros. Os sintomas eram os partidos. Tinha o pessoal que dizia, eu sou de Paulo, apegados ao fundador da comunidade. Tinha o grupo do eu sou de Apolo, talvez os mais intelectuais, que ficavam encantados com a oratória dele. Tinha o grupo do eu sou de Cefas, que se agarravam à autoridade de Pedro, lá de Jerusalém. E o mais irônico e talvez o mais perigoso de todos, o grupo que dizia, eu sou de Cristo. Com uma falsa espiritualidade, eles usavam o próprio nome de Cristo para rejeitar os apóstolos e criar mais divisão. Santo Agostinho tem uma analogia que é, olha, perfeita para essa situação. Ele diz que os apóstolos, os ministros, são como montanhas. Elas recebem a luz do sol, que é Cristo, e refletem essa luz para iluminar os vales, que somos nós. O problema todo começa quando a gente se encanta tanto com a montanha que esquece de olhar para o sol. O ministro é um reflexo, não a fonte da luz. E agora vem o que a gente pode chamar de checkmate de São Paulo. Para mostrar o tamanho do absurdo que era aquela divisão, ele lança 3 perguntas. 3 perguntas diretas, afiadas, que desmontam qualquer argumento a favor do partidarismo. A primeira pergunta é quase um soco no estômago. Por acaso Cristo está dividido? Pensem comigo, se a igreja é o corpo de Cristo, como é que se pode dividir o corpo? Seria como tentar esquartejar o próprio Cristo. É uma impossibilidade teológica, não faz o menor sentido. A segunda pergunta vai direto na fonte da nossa salvação. Foi Paulo quem foi crucificado por vocês? A resposta, claro, é óbvia, não. E esse é o ponto central.
A nossa salvação vem de um único e exclusivo sacrifício, o de Cristo na cruz. Nenhum apóstolo, nenhum padre, nenhum pastor morreu por nós. Colocar qualquer ser humano no centro é esvaziar a cruz de Cristo. E a terceira pergunta define a nossa identidade. Vocês foram batizados em nome de Paulo? De novo, claro que não. O batismo nos enxerta em Cristo, nos torna membros do seu corpo. Não importa qual ministro derramou a água, porque, como dizia Santo Agostinho, no fio das contas, é sempre Cristo quem batiza. A nossa identidade não é paulina, nem apolônia, nem petrina. A nossa identidade é cristã. Ponto final. E são essas 3 perguntas que levam Paulo a reafirmar onde está a verdadeira força do Evangelho. Não está na habilidade de quem prega, mas no poder da mensagem que é pregada. Paulo diz que a missão principal dele não era batizar, mas sim anunciar a boa notícia. E atenção aqui, ele não está de jeito nenhum diminuindo a importância do batismo. Ele só está explicando a vocação específica dele, que era a de um desbravador, abrir comunidades com a pregação, para que depois outros viessem para cuidar e administrar os sacramentos. E aqui está o pulo do gato. Paulo diz que prega sem sabedoria de palavras, para que a cruz não perca sua força. É como se existissem 2 caminhos. De um lado, a gente tem a eloquência humana, os discursos bonitos, os argumentos filosóficos, a tentativa de tornar o evangelho mais agradável. Do outro lado, a gente tem a cruz, que para o mundo é escândalo, é loucura, mas para nós que cremos é o poder de Deus. A nossa fé não se apoia no carisma de um pregador, mas na realidade poderosa de Cristo crucificado. Certo. Depois de mergulhar fundo em Corinto, a pergunta que fica é: e a gente? Como é que essa lição de quase 2000 anos nos alcança hoje? E a resposta é: nos alcança em cheio. Basta a gente olhar em volta. Vemos uma cristandade toda fragmentada, onde cada um parece dizer, eu sou de Lutero, eu sou de Calvino. Mas não precisa ir tão longe. Às vezes vemos isso dentro das nossas próprias paróquias, quando se criam os partidos do padre A contra o padre B. Cada uma dessas divisões, sejam elas grandes ou pequenas, ferem o coração de Jesus, que na sua última noite rezou ao Pai para que todos sejam um. Então, o que a gente leva de tudo isso? Um lembrete essencial, que coloca tudo no seu devido lugar. Quem nos salva na cruz é Cristo. Quem nos batiza através do ministro é Cristo. E quem nos alimenta na Eucaristia é Cristo. O centro é sempre Ele. O Salvador é Ele. O Senhor é Ele. Por isso, a exortação de São Paulo atravessa os séculos e chega com uma força imensa até nós. Que a gente não se glorie em homens, em movimentos, em discursos ou em partidos. Que a nossa única glória, a nossa única sabedoria, o nosso único ponto de unidade seja a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é somente sobre essa rocha que a verdadeira unidade da Igreja pode finalmente ser construída.